Vai começar mais uma maratona de informação e conhecimento diretamente do Multicenter Negócios e Eventos, na 12ª Feira do Empreendedor. É a maior feira do empreendedorismo do estado do Maranhão e claro que a gente tinha que fazer uma edição especial do podcast Com o Sebrae Você Pode Mais. Hoje a gente tem aqui nessa mesa gente que entende muito sobre franquias e claro que a gente vai compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Por aqui a gente recebe Luciana Mamã, que é representante da Franchise Group, empresa lá do Rio Grande do Sul, mas tem ajudado a gente do Brasil inteiro, inclusive aqui no Maranhão, né, Luciana? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Opa, bom dia, bom tê-la por aqui. Cícero Almeida também está com a gente, que é coordenador estadual do Sebrae Tech. Importante para quem está começando e para quem quer melhorar também a gerenciar as empresas, né, Cícero? Obrigado, isso. Exatamente. O Sebrae Tech é uma solução a nível nacional que atende empresas de todo o país e qualquer tipo de segmento. Né? O Sebrae Tech atende agronegócios, indústria, serviços, comércio. Então, sempre tem algum serviço, algo do Sebrae Tech para ajudar o empresário. E o Mivaldo Oliveira está conosco nessa mesa, no podcast, na edição especial de hoje, para falar sobre a empresa dele, a Celava Express, gente, que está em vários estados brasileiros. Eu estou aqui surpresa a quantidade de estados onde já tem Celava Express. E, gente, só para vocês terem uma ideia, eu não vou contar a minha idade não, né? Talvez o Mivaldo conte aqui no meio dessa entrevista, mas eu estava nascendo e a Celava Express estava entrando no mercado. Muito bom saber que essa história é uma história de sucesso e muito inspiradora para todos nós. Seja bem-vindo, Mivaldo, ao podcast. Obrigado. Prazer estar aqui com o Luciana, aqui, professora nossa, aqui, com você. A gente já está há um tempinho no mercado, né? Também não posso contar a minha idade não, mas já são 40 anos que a Celava existe, né? A Celava Express é um pouquinho mais nova, é um filho mais novo. E a intenção é ajudar empreendedores, né? A tocar esse negócio no Brasil aí. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, e como é útil uma lavanderia que você chega ali, resolve tudo rapidamente, você não gasta a energia da sua casa, o produto de limpeza que às vezes tem um custo alto, você só chega na lavanderia que tem uma estrutura prontinha e vai resolver tudo para você. Deixou, recebeu, foi embora e tá todo mundo feliz. Mas para chegar a esse nível de satisfação do cliente e também de quem empreende, há um longo caminho, né? Luciana Mamã foi quem fez a ponte para que Cícero pudesse tornar essa empresa uma franquia. Como é que foi isso? Hoje foi bacana que a gente conseguiu unir realmente as pontas. Foi o Sebrae Tech que fez o projeto do Celava Express através do nosso trabalho. O Sebrae Tech tem justamente isso, né? Consultorias que ajudam o empresário. Uma das consultorias é de formatação de franquia. E a Celava já tinha a parte principal, né, que é a expertise, a inteligência de mercado, todo o know-how necessário. O que a gente fez foi só documentar isso e produtizar isso como uma franquia. Então, ele fez um modelo de negócio agora que ele consegue fazer essa expansão a nível nacional. Então, sim, foi uma consultoria que levou um tempinho aí, em média leva uns 6 a 8 meses, depende muito da maturidade dessa empresa. Mas a gente ajuda desde a formatação da viabilidade financeira, os manuais, a viabilidade de mercado, e aí a gente entrega um negocinho prontinho, embaladinho para o empresário na ponta, que vai ser o nosso franqueado, para ele ter a mesma qualidade, o mesmo retorno financeiro que a nossa empresa matriz tem. E aí é só o sucesso e a expansão nacional. É isso aí. Mas aí, quem está chegando agora, que não conhece muito bem esse programa espetacular que o Sebrae tem, que é o Sebrae Tech, tem que ficar atento ao que nós vamos ouvir agora de Cícero. Cícero, o que é o Sebrae Tech e como ele pode ser acessível para as pessoas que querem empreender? Certo. O Sebrae Tech é um produto a nível nacional do Sebrae que possibilita o acesso a consultorias, a diversos serviços com subsídio do Sebrae Tech. Então, o subsídio do Sebrae, que vai de 50% a 90%. Para empresas tradicionais é de 50% a 70%, e para startups nós temos 3 serviços específicos, 3 fichas técnicas para desenvolvimento de startups, e o subsídio é de 90%. Justamente porque startups são empresas que estão no segmento com uma altíssima taxa de mortalidade, né? E a gente dá essa ajuda um pouquinho melhor. Mas, enfim, o Sebrae Tech é isso, são consultorias, são serviços, né, subsidiados, e 294 serviços, né, distribuídos aí em 4 grandes áreas: design, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e processo. Né? Então, a gente tem inúmeros processo e qualidade. Então, nós temos inúmeros serviços em 4 áreas distintas, né, que podem ajudar qualquer tipo de empresa. Como eu falei, indústria, serviços, comércio, agronegócios,
sempre tem algum serviço do Sebrae Tech para ajudar o empreendedor. Luciana, Cícero falou uma palavra que é motivo de terror para o empreendedor, né? Que é a mortalidade da empresa. Hoje, o que você tem a dizer a quem quer investir em franquia? Porque o fechamento das empresas é uma grande preocupação. O investimento de uma franquia também é um investimento elevado em muitos casos. Como fazer para que esse negócio ele tenha vida longa e fuja desse caminho da mortalidade? A mortalidade justamente é um dos índices mais buscados pelo futuro empreendedor, quando ele está naquela fase, beleza, quero empreender, quero investir meu dinheiro em um negócio. Aí ele fica naquela ponte, eu abro o meu próprio negócio, a lavanderia da Luciana, e aí eu não pago royalties para ninguém, vou começar do zero, vou fazer do meu jeitinho e tudo mais. Ou eu compro uma lavanderia que já existe, que pode ser a Silava Express ou alguns outros concorrentes, que é um modelo de negócio que já existe. Então você sempre fica naquela dúvida ali, tem os prós e os contras de todos os lados. O principal indicador quando a gente avalia, pensando em que decisão eu vou tomar, é a taxa de mortalidade. Se eu começo sozinho, claro, vou começar com uma pequena empresa, e o Sebrae mais do que eu tem essas informações de mortalidade, a taxa de mortalidade nos 2 primeiros anos, aí gera em torno de 20%. Então, 20% das empresas que estão nascendo hoje vão entrar em falência. Das novas empresas, nos 2 primeiros anos. Então, é um terror, né? Porque ninguém quer investir tempo, dinheiro, esforço para morrer no meio do caminho, né? É um sonho, Você né? sonha em ter aquele Talvez negócio. você passou a vida toda, juntou uma rescisão ali, que você saiu do trabalho e vai investir o sonho de uma família. Geralmente não é o sonho de uma pessoa, é de uma família. Então, quando você olha esse mesmo indicador, esse mesmo número para as franquias, essa taxa já cai para 5%. Então, chama bastante atenção. Bom, se eu for nesse caminho aqui, tem 20% de chance de dar errado. Mas se eu for por aqui, tem 5% de chance de dar errado. Então, peraí, eu acho que eu vou por aqui porque é mais seguro. E aí vem a questão da segurança, que é o que todo mundo busca. Então, boa parte dos investidores de franquia hoje levam muito isso em consideração. E aí, mas por que franquia tem a mortalidade tão menor se também é uma empresa, também está no mesmo mercado, sofre com os mesmos impostos, com os mesmos fatores externos que uma empresa tradicional? Porque a franquia é um modelo já validado. Então, você não está começando do zero, você está pegando a expertise e pronto, do Mivaldo, tem 40 anos de mercado. Nesses 40 anos, ele aprendeu um monte de coisa. Ele errou pra caramba, aprendeu com os erros dele e chegou no modelinho que deu certo. O franqueado que está chegando agora, ele pega já as coisas já caminhando. Ele não vai investir numa máquina que não dá certo para depois descobrir, poxa, eu deveria ter comprado de outro fornecedor. Eu não vou investir num modelo arquitetônico e depois falar, poxa, podia ser maior ou podia ser menor. Ele já pega as coisas, só o modelo de sucesso. Então, a virada financeira é muito mais rápida, o retorno é muito mais rápido e a taxa de mortalidade acaba sendo menor. Você não está começando do zero. A sua unidade começa do zero, mas a operação já começou, por exemplo, há 40 anos atrás. E aí faz com que o sucesso seja mais fácil. Mas ainda assim é importante alertar. 5% de mortalidade. Então não tem fórmula mágica. Comprei uma franquia, vou ficar rico? Talvez não. Talvez você pode cair em 5%. Porque tudo depende do mercado, depende da gestão. O Mivaldo vai entregar um monte de coisa pronta, mas ainda precisa de um ser humano atrás chamado empresário. Se você não fizer o seu papel, se você não fizer o seu dever de casa, você também consegue falir uma franquia. É importante também ter esse alerta, porque tem números bonitos, mas também não faz mágica. Tem que ter também a gestão por trás. Quando você decidiu ir para esse ramo e começar a tornar a tua empresa uma ideia de negócio para outros empreendedores, você procurou o Sebrae e chegou até Luciana, né? Isso. E como é que foi essa conexão com o Sebrae Maranhão? O Sebrae já é parceiro há muito tempo, né? Então a gente já tem 40 anos, acho que o Sebrae é um pouquinho mais velho que a gente, mas a gente já tem essa relação há muito tempo com o Sebrae, né? A gente tem que ouvir a voz da experiência. Olha, lá na verdade, eu do vou Sebrae. contar um segredo para vocês. Eu fui estagiário do Sebrae. Então ele é mais velho do que eu. Olha. Eu fui estagiário do Sebrae, né? Antes de virar empresário. Tive algumas experiências muito boas lá. E então eu sempre tive essa conexão com o Sebrae. A Márcia também, tudo. Então, é uma escola, né? E a Luciana também, você viu aí como ela fala bonito, aí ensina a gente a falar, e fala certo, né? Sim. Então, assim, esse modelo de franquia é isso que ela falou mesmo. A gente hoje divide a jornada em 3 partes. Porque a franquia é uma venda consultiva. Então, você chega verde, não sabe nada, quer ser empreendedor, tem um sonho, tem um dinheiro guardado e quer empreender. Você entrou na franquia, você tem a segunda jornada, que é a de implantação. Então, vai desde a escolha do ponto, que é 90% de sucesso. Se você tem um negócio muito bom escondido, você não vai vender para ninguém. Você tem que ter acesso ao teu cliente, né? E tem que ter fatores internos do ponto que faz com que você viabilize ele. E aí você tenha lucro, tenha payback dentro do prazo estabelecido.
E a terceira e última jornada, que essa é a maior de todas, é a venda, é você vender na ponta. Então, a franquia ela te dá o know-how em todas essas fases, né? E não larga da tua mão o tempo todo, né? Então, a gente já validou, já apanhou, já passou perrengue, já tem relacionamentos maduros com fornecedores. Então, quando você entra, você vai trocar o pneu do carro andando, mas com tranquilidade, entendeu? Porque tem uma empresa por trás de você, lá do teu lado também, levando contigo o teu negócio. Mas o gestor do ponto de venda é o empresário. Então, ele não pode achar que todo o trabalho vem da franqueadora. Não. Você vai tocar um negócio. A gente vai estar aqui do teu lado, mas você vai tocar seu negócio. Então, é importante isso aí. E as 3 fases, na fase 2 da implementação, né, da implantação da loja dele, é feita a 4 mãos mesmo, literalmente. Então, ele tem participação efetiva na escolha do ponto. Então, a gente, por exemplo, está em 16 estados. Então, assim, eu não conheço todas as cidades que minha franquia está. Então, ele acha que aquele ponto é maravilhoso, vamos investigar. Então, tem ferramentas para isso. Mas o local, a pessoa que mora, é a pessoa que conhece a cidade. Então, às vezes, o prefeito muda a faixa de uma pista, quebra um negócio. Então, nenhuma ferramenta estatística vai te dar esse retorno, mas o local vai. É interessante que o Rivaldo, quando ele fala com muita clareza, né? E clareza é exatamente o que o Sebrae Tech proporciona ao empreendedor. Vamos tornar isso cada vez mais claro para quem está acompanhando agora e explicar por que o Sebrae Tech é tão importante, quais são essas etapas aí para chegar nesse nível de entendimento que o Rivaldo tem hoje. O Rivaldo é cliente de inúmeros produtos do Sebrae, né? Mas dentro do Sebrae Tech ele é cliente da ficha técnica de formatação de franquias, né? Então, ele teve a franquia dele formatada via Sebrae Tech. E é um produto bem interessante porque aquele empresário que tem uma empresa já consolidada e quer transformar sua empresa em franquia, ele pode fazer adesão a essa ficha técnica, esse serviço do Sebrae Tech, né? E ter a sua empresa formatada como franquia. E isso envolve mapeamento de processos, de otimização de processos, planejamento estratégico, revisão do modelo de negócios, criação de uma série de práticas internas na empresa que vão facilitar o processo de franquear, né? Então, você basicamente modela essa empresa como franquia, que é uma empresa diferente, não é uma empresa como estava antes, né? É uma nova empresa que vai se multiplicar por meio dos franqueados. E isso a gente faz via Sebrae Tech com consultores com muita experiência, consultores muito bons como a Luciana, que tem resultados excelentes do Sebrae Tech, e outros também. Então, ele especificamente foi cliente dessa consultoria, mas além da formatação de franquias, nós temos consultorias em branding, consultorias na área de transformação digital, com planejamento da presença digital, consultorias para elaboração de website, criação de aplicativos, design de ambientes também. Então, temos inúmeras soluções no Sebrae Tech. É um programa permanente? Sim. Permanente. Chegou no Sebrae, em qualquer unidade do Sebrae aqui no Maranhão, já tem as orientações adequadas? Sim. Sobre disponibilidade de recursos. O Sebrae Tech é um serviço que sai bastante, que tem uma grande adesão, né? E nem sempre a gente tem, durante todo o ano, disponibilidade para puxar esse serviço, mas com certeza no início do ano e até o meio é tranquilamente possível acessar essa solução que você vai ter. O recurso é liberado. Mas aí como é que funciona? Assim, são editais para investimento naquela empresa? Como que é? O Sebrae, ele, na verdade, não investe na empresa diretamente. Ele subsidia uma consultoria, subsidia um profissional, um consultor que vai dar essa consultoria. Então, por exemplo, o exemplo da formatação de franquia. O Sebrae subsidiou as consultorias para ele ter a empresa dele formatada como franquia, né? Então, se ele fosse contratar esse serviço por fora, ele ia pagar 100% do custo dele. E a Sebrae Tech, ele teve um aporte de recurso que foi na época de 70%. Né? Então, foi uma ajuda muito boa. E além de Sebrae subsidiar a maior parte, a metade ou a maior parte, de 50%, o restante pode ser parcelado. Então, é uma ajuda fantástica. Olha que maravilha. Pode ser parcelado no restante, né? E para ter acesso, basta aí uma unidade do Sebrae. Nós temos uma landing page também, uma landing page do Sebrae Tech. Se você pesquisar Sebrae Tech Maranhão, você vai acessar essa landing page, a primeira cidade que aparece. E lá tem um formulário de cadastro. E esse cadastro gera um lead que vai para os nossos gestores acessarem e estar em contato com as empresas. Maravilha. Então, caso não tenha disponibilidade para ir presencialmente na unidade, eles podem acessar os empreendedores urbanos ou rurais. O Sebrae Tech também tem muita coisa para o agro, né? Hoje essa está sempre isso. Eles
podem acessar a nossa landing page e entrar em contato. Bom demais você falar disso, porque eu estou conversando com vocês aqui, mas estou de olho nesse site que é um verdadeiro tesouro para o empreendedor, sebraetech.sebraema.com. Muito bom ter vocês aqui. Luciana Mamanco, obrigada pela sua presença. Cícero Almeida também aqui conosco e Mivaldo Oliveira trazendo aqui toda essa experiência na Celava Express, direto da Feira do Empreendedor.